Fala aí galera, eu sou o Pablo do Responde Aí e hoje vamos bater um papo sobre concentradores de tensões em flexão, beleza? Mas vamos lá, eu tenho a seguinte situação para você, ó. Se eu pedisse para você calcular a tensão máxima nessa barra aqui, você conseguiria calcular? Conseguiria, né? Essa daqui a gente já teve, essa aula, certo? E aí você usa a fórmula da flexão que você já conhece para calcular a tensão máxima, ok? Então isso aqui seria tranquilo. Mas e se na sua prova aparecesse a seguinte seção, ó? Ela tem um lado maior do que o outro e no meio delas tem uma redução de seção, certo? E eu falo assim, pô cara, qual é a tensão máxima nessa barra aí? Beleza? É isso que a gente vai estar entendendo hoje, como que funciona e o que deve ser feito, ok? Então vamos lá, ó. Fórmula da tensão máxima, ok? A fórmula da tensão máxima vai ser o seguinte, tensão máxima é igual a tensão média vezes o K, ok? A tensão média a gente já vai entender como é que ela é calculada, mas esse K aqui, ó, o objetivo dele é exatamente explicar como é que funciona essa concentração de tensões aqui, ó. Porque, como eu disse, nesse caso eu vou ter esse fator que vai aumentar a minha tensão, beleza? Ou seja, ao invés da tensão máxima ser simplesmente igual à tensão média, eu ainda vou ter um fator K que vai aumentar ele, certo? Então vamos lá, vamos entender como é que a gente vai calcular cada um desses valores, certo? A primeira pergunta que você vai se fazer é a seguinte, qual tensão média eu devo usar? E aí você vai ter que se lembrar, lá de quando a gente calculou concentração de tensão em cargas axiais, do seguinte, como é que eu calculava a tensão máxima lá? A tensão máxima era calculada da seguinte forma, eu usava normal sobre área, ok? Não era essa fórmula que a gente usava? Mas qual área eu usava? Não era a área menor? E a pergunta que eu te faço é a seguinte, por que eu usava a área menor? Porque eu queria maximizar a minha tensão. Ou seja, quanto menor fosse a área, maior seria a minha tensão. O objetivo aqui é exatamente calcular a tensão máxima, certo? Só que toma cuidado, porque a gente não vai relacionar nesse caso as áreas da seção, ok? Se você lembrar, a nossa fórmula é o quê? É menos o momento vezes o y, que é algo que vai variar a seção, sobre um IZZ, que também depende da seção, certo? Ou seja, a minha relação y sobre IZZ tem que ser a máxima possível, porque quanto maior for essa relação, maior vai ser a minha tensão máxima, certo? Então vamos lá. Primeiro, vamos verificar para uma tensão retangular, certo? Uma seção retangular. Imagina lá a nossa seção que a gente tem, né? Lembrando aqui da redução, né? A gente tem um W, um T, que é a espessura, certo? E eu quero calcular exatamente a minha relação Y sobre o IZZ, ok? Então, primeiro, qual é o meu Y máximo? É W sobre 2, ou seja, metade da minha altura. E qual é a minha IZZ dessa seção? É BH ao cubo sobre 12. O B é a base, que é o T, o H é o W, é o cubo, sobre 12. Toma cuidado para você não dividir esse W por 2, tá? O único que é dividido por 2 é esse cara aqui de cima. E aí, quando você faz esse cálculo, você encontra 6 sobre TW ao quadrado, beleza? Isso é o primeiro. Quando a gente olha a segunda seção, a gente tem o seguinte, a gente tem uma espessura T e uma altura H, beleza? Como é que a gente faz para calcular essa altura? É H sobre 2, né, metade da altura, dividido por BH ao cubo sobre 12, que é o TH ao cubo sobre 12, ok? Isso igual a 6 vezes T, 6 sobre TH ao quadrado. E aí a pergunta que você vai me fazer é a seguinte, pô, qual das duas eu vou escolher para fazer o meu cálculo? Lembra que eu disse que a gente tem que maximizar, eu quero a tensão máxima disso? Para você saber qual é a tensão máxima, você tem que ver, ó, tem 6 nesse cara e 6 nesse cara. Tem T nesse cara e T nesse cara. A única coisa que varia é o W e o H, certo? E aí você vai ver o seguinte, se esse cara aqui é o maior, significa que esse valor todo aqui é menor. Se esse cara é menor, significa que esse valor todo é maior. Ou seja, esse cara aqui maximiza a minha tensão, certo? Ou seja, na hora de escolher, a gente vai escolher exatamente esse cara que vai maximizar a minha tensão máxima e eu vou usar então a menor seção desse caso, beleza? Porque eu quero exatamente a tensão
máxima, certo? E aí vai vir a seguinte questão, a seguinte pergunta que você vai se fazer. Pô, Pablo, eu já sei qual é a fórmula. A fórmula é tensão máxima igual a tensão média vezes K, que é exatamente o menos M vezes Y sobre IZZ vezes o K. E o K é a única coisa que eu não sei ainda. Como é que eu faço para calcular ele? E essa vai ser a nossa última parte, ok? Coeficiente de concentração de tensão. Beleza? Como é que eu faço para calcular o coeficiente de concentração de tensão? A primeira coisa que vai acontecer é a seguinte. Você vai ter um gráfico, certo? Quando você for fazer essa análise do gráfico, a primeira coisa que você vai olhar é o seguinte. Para escolher a melhor curva, você usa um W sobre H, tá? Lembrando que esse W aqui é exatamente aquele que a gente já viu na nossa seção, beleza? Então eu vou usar W sobre H e vou descobrir qual dessas curvas melhor se adequa, certo? Ou se aproxima mais do resultado ou é o próprio resultado. A segunda coisa que você vai calcular é o R sobre H. E esse cara vai me dar o eixo horizontal, certo? Então, ó, nesse exemplo que eu estou dando, eu escolhi que a melhor curva era azul, por isso que o W sobre H está azul. Depois eu descobri que o horizontal é o R sobre H. Para calcular o K, é só você fazer a ligação do valor horizontal com a curva, que você encontra que o K é exatamente o valor na vertical, certo? E aí você consegue descobrir qual é o coeficiente de concentração de tensão nesse caso, certo? Com isso tudo em mãos, com a tensão média, com os valores de IZZ, com os Y respectivos e com o valor de K, se você fizer o cálculo, né, você utilizar a fórmula, você consegue encontrar qual é o valor da tensão máxima, beleza? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí.